Olá, irmãos. A paz de Yahshua esteja sobre vocês. No vídeo de hoje vamos falar de um assunto muito importante, porém que não vemos ninguém falando sobre, pois muito se fala de ser batizado nas águas, ser imergido nos nomes sagrados, mas ninguém fala o que fazer depois disso. Não se fala que você deve buscar ser batizado pelo Espírito Santo, que é algo essencial. Ouça o que Yahshua diz em João capítulo 3, versículo 5, que diz: Respondeu Yahshua: em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Yahweh. E o recebimento do Espírito Santo é algo que todos que ouvem esta mensagem devem buscar, pois se somos igreja de Yahshua, a igreja deve ter um só pensamento e um só espírito, senão vai acontecer como faz anos que está acontecendo, de ter tantas divisões iguais a esses grupos carnais que as pessoas se dividem. Yahshua mesmo na sua partida disse que pediria ao Pai para enviar o seu Espírito que nos faria lembrar de tudo quanto ele havia ensinado. João capítulo 14, versículos do 16 ao 17. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito porque não o pode ver, nem o conhecer, mas vocês o conhecem porque ele está com vocês e viverá em vocês. Então, irmãos, é de extrema urgência vocês buscarem ao Pai para que o Espírito dele seja derramado em vocês, e com isso vocês serão fortalecidos e não viverão mais em pecado. Atos capítulo 2, versículo 38. Pedro respondeu: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Yahshua o Messias para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Vale lembrar aos irmãos que tem muitos falando bonito na internet, mas não tem o Espírito Santo. No passado houve muitas divisão na igreja primitiva por isso, pois havia muitas pessoas que sabiam falar bem, mas não tinham recebido o Espírito Santo, e da mesma forma hoje. Cuidado com quem vocês escutam. Ouçam agora. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, dos versículos 1 ao 7. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos, e lhes perguntou: Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: Não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: O batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Yahshua. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Mestre Yahshua. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Só nessa passagem, os irmãos podem notar que estes 12 rapazes só sabiam do batismo nas águas, e quando Paulo os encontrou, receberam o Espírito Santo, conseguindo até falar em outras línguas, para pregar para diferentes povos. E é isso que vocês devem buscar para que possam receber o dom do Espírito e servir dentro do corpo para alcançar vidas no nome do Rei Yahshua. Não adianta os irmãos viver gritando Yahshua, Yahshua, ou viver postando versículos fofinhos na internet, se não têm ousadia de viver como os discípulos do passado, se não buscam receber o Espírito Santo e se não querem se dedicar ao Pai. Irmãos, se vocês fazem realmente parte da igreja, precisam ser membros funcionais, não devem estar acomodados como muitos se deixaram ficar. Desde a época da pandemia para cá, só vemos pessoas escutando falsos mestres de outros canais e caindo na fé, sem ter um mínimo de discernimento espiritual. Aí depois vão para a internet se revoltar contra Yahweh por consequência de falta de sabedoria deles, próprios por dar ouvidos a lobos e quererem ser carregados sem fazer o mínimo esforço. Uma vez o Pai mostrou que tem muitos dando ouvidos a falsos irmãos e estão entrando em covas enquanto acham que estão aprendendo sobre o Evangelho, e o Pai mostrou isso dentro do próprio povo que diz conhecer seu nome, mas não faz o que ele diz. Como é possível um povo querer viver gritando para cima e para baixo, dizendo que estão provando os nomes, se não sabem ensinar as pessoas a buscarem ao Pai para servi-lo e ter o Espírito Santo? Que mudança de vida estão incentivando as pessoas a ter? Vocês ouviram bem anteriormente quando o Yahshua fala que se não tiver, não poderá ver o reino de Yahweh. Então corram atrás e comecem a clamar pelo Pai para que vocês recebam o Espírito dele. Busquem estar aqui acompanhando os vídeos e aprendendo com humildade, para logo em seguida praticar. Não percam tempo no mundo. Ouçam esse trecho de Lucas capítulo 18, versículo 8. Quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Se hoje fosse o grande dia, vocês estariam preparados, irmãos? Sejam sinceros. Vocês estariam vigilantes e seriam achados fazendo aquilo que Yahshua ordenou, ou ainda estão preocupados com partidos políticos, modas, religião, faculdades e juntar tesouros na terra? Não brinquem com coisas sérias, irmãos, pois o tempo é precioso. E não se deixem enganar só porque vocês abrem a Bíblia e entendem 2 ou 3 palavrinhas, não significa que tem o Espírito Santo não.
Tem muitos com medo de ser perseguidos, tem muitos com vergonha de tirar dúvidas, tem muitos sendo cautelosos demais e com isso estão sendo covardes, sem ousadia de espírito. Irmãos, este canal tem como objetivo instruir segundo os ensinamentos de Yahshua. Então, se vocês têm alguma dúvida, podem perguntar ou pedir alguma forma de contato, que assim que o Pai Celestial permitir, responderemos segundo o direcionar dele. Mas não apaguem a mensagem, não tenham vergonha em precisar de ajuda. Na igreja primitiva, as pessoas iam até os apóstolos para serem bem instruídas quanto à maneira de viver. Então não se preocupem, vocês serão bem tratadas e recebidas. Só lembre-se, não somos o foco. Digo isso porque muitas pessoas idolatram pessoas de outros canais e não estamos aqui para sermos idolatrados, mas sim para mostrar a vocês que é possível seguir a Yahshua e que ele é o alvo, mas devemos estar juntos como igreja. Então qualquer dúvida que tenham, perguntem aqui ou nas postagens. Vamos ouvir agora sobre os frutos do Espírito. Para começar, vamos ouvir João capítulo 15, versículo 8, que diz: Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Que nos mostra a importância de darmos frutos, pois cada um de nós somos como árvores no jardim do Pai, e quem não der frutos será arrancado e jogado no fogo. Romanos capítulo 8, versículo 6. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Ou seja, se em você não tiver diferença no agir para uma pessoa que vive no mundo, então você está na carne. Porém, se você busca aprender e praticar aquilo que Yahshua ensinou e busca receber o Espírito de Yah, então você virá segundo o Espírito e irá resistir às coisas da carne. Gálatas capítulo 5, versículos 22 ao 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Ou seja, irmãos, em vocês devem haver essas características para que possam ser verdadeiros discípulos de Yahshua e estar a caminho do reino dos céus. Então comece a partir de hoje a buscar ao Pai e a clamar que em nome de Yahshua vocês recebam o Espírito Santo dele para que possam servir com alegria e serem verdadeiros exemplos onde vivem. Que em vocês não haja medo para praticar e que em meio às perseguições, pois haverá perseguições, vocês possam ser fiéis até a morte se preciso for. Vamos esclarecer mais alguns pontos para que possa não deixar dúvida aos irmãos. O recebimento do Espírito Santo é receber o próprio o autor da criação vivendo dentro de você, pois a habitação que ele quer não é um templo religioso, mas sim em você. Todos devemos chegar à unidade da fé e do amor, tendo o mesmo pensamento e o mesmo modo de agir. Qual é o papel do Espírito Santo na vida do crente? O Espírito Santo guia, ensina e capacita os fiéis a viverem de acordo com a vontade de Yahshua, assim como está em Romanos capítulo 8, versículo 13. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. O Espírito Santo pode ser entristecido ou apagado? Sim, o Espírito Santo pode ser entristecido pelo pecado e desobediência, assim como diz em Efésios capítulo 4, versículo 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Yahshua, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. E apagado se não for alimentado e cuidado, assim como dito em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, não apaguem o Espírito. Qual é a relação entre o Espírito Santo e a santificação? O Espírito Santo é fundamental para a santificação, capacitando os fiéis a viverem vidas santas e agradáveis a Yahshua, assim como está em Romanos capítulo 8, versículo 13, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. O Espírito Santo fala conosco? A resposta é que sim, o Espírito Santo fala conosco através da palavra de Yahshua, da oração, de sonhos e através de irmãos obedientes na fé. Como podemos saber se é o Espírito Santo que está nos guiando? O Espírito Santo é o próprio Yahshua vivendo dentro de nós, e podemos perceber isso quando deixamos de lado nossas próprias vontades e focamos nossa vida a fazer a vontade dele sem ter medo e com todo o amor e zelo para ele, quando geramos os frutos do Espírito e que por mais que venhamos a deslizar, mas não nos conformamos com o pecado e buscamos a Yahshua com toda intensidade para se aproximar cada vez mais do Pai, quando percebermos que nosso eu não é nada e que devemos buscar servir ao nosso próximo, amando o próximo mais que a nós mesmos, assim estaremos sendo guiados pelo Espírito Santo e servindo uns aos outros como igreja. Agora que os irmãos têm noção do quanto é importante buscar ao Pai para que Ele derrame o Espírito sobre você, dediquem-se com todo o amor a Ele e se arrependam sem se conformar com o pecado. Peça a Yahshua que Ele dê do seu Espírito ou que envie até você um irmão que realmente vive o Evangelho para que ore por você e, se você crer, receberá o Espírito Santo de Yahshua. Mas se preparem, pois haverá perseguições, assim como na igreja primitiva, e você deve ser perseverante na fé e ser exemplo de alguém com humildade que vive o Evangelho.
Para finalizar, irmãos, deem valor ao que vocês estão ouvindo, pois quando você rejeita ouvir, você rejeita o próprio Yahusha, e com isso rejeita também a Yah, o Pai. Então, se você não der atenção à mensagem, não somos nós que estaremos perdendo não, será você, pois cada segundo é precioso. Ouça. Lucas capítulo 10, versículo 16. Então disse aos discípulos: quem ouve vocês, está me ouvindo. Quem rejeita vocês, está me rejeitando. E quem me rejeita, está rejeitando aquele que me enviou. Muitos rejeitam a chance de mudar de vida e viver o Evangelho. Então, irmãos, que vocês possam dar valor e se arrepender para receber o Espírito Santo e serem instrumentos nas mãos de Yah e verdadeiros discípulos de Yahusha.